Olá, hoje celebramos o tempo do Natal depois da Epifania. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas, Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje, refletimos sobre uma passagem do Evangelho de Marcos, onde testemunhamos o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Imaginem a cena, uma multidão imensa, faminta tanto física quanto espiritualmente, reunida à beira do mar para ouvir as palavras de Jesus. Ele, com compaixão, começa a ensinar e, posteriormente, a atender às necessidades físicas daquelas pessoas. O que aprendemos aqui vai além de pão e peixe, é uma lição sobre a abundância do amor e da graça de Deus. Teofilacto, um respeitado teólogo, nos lembra que Jesus prioriza o alimento espiritual antes do físico. Ele evidencia que o ensino e a palavra de Deus são o verdadeiro sustento que devemos buscar. Jesus se preocupa com o progresso na caridade e a fé dos discípulos, desafiando-os a acreditar que ele pode alimentar a todos com o que parece ser uma escassez de recursos. São Beda, em sua interpretação, vê um significado mais profundo neste milagre. Ele compara os 5 pães aos 5 livros da lei de Moisés e os 2 peixes aos salmos e profetas. São Beda sugere que, assim como o povo estava atento à tradição e lei antiga, estamos agora convidados a redescobrir o alimento espiritual por meio de Cristo, que cumpre e transcende a lei. Santo Agostinho destaca a importância de como os discípulos, especialmente Felipe, questionam de onde vem tamanho alimento. Ele nos convida a refletir sobre a fé. Às vezes, diante de desafios que parecem insuperáveis, nossa fé pode vacilar, como aconteceu com os discípulos. No entanto, Jesus constantemente nos lembra que sua graça é suficiente para todas as nossas necessidades. São Gregório Magno oferece outra perspectiva, vendo a multidão organizada em grupos como uma metáfora para as diversas comunidades e igrejas que, juntas, formam o corpo místico de Cristo. Cada grupo, diferente em tamanho e forma, está unido na mesma fé e no mesmo alimento espiritual vindo do mesmo Senhor. São João Crisóstomo nos comove ao lembrar que Cristo levanta seus olhos aos céus antes de realizar o milagre. Este gesto simboliza a absoluta confiança e dependência que devemos ter em Deus para prover todas as nossas necessidades.
Crisóstomo também nos lembra da importância da gratidão e humildade em nossas próprias orações. Finalmente, São Jerônimo vê nos 12 cestos de sobras uma alusão aos 12 apóstolos, que serão os pilares da Igreja, encarregados de espalhar a fartura da verdadeira fé para todas as nações. Esses santos e teólogos da Igreja nos ajudam a entender que a multiplicação dos pães e dos peixes não é apenas um evento milagroso de provisão física, mas um profundo ensinamento espiritual sobre confiança, fé, e a missão da Igreja de ser um local onde todos podem encontrar sustento. Em escritos mais contemporâneos, papas como São João Paulo II e Papa Bento XVI enfatizam este milagre como uma chamada à responsabilidade social e à partilha. Eles veem este evento como um sinal de como nós, enquanto católicos, devemos nos empenhar em garantir que ninguém passe necessidade, espiritualmente ou materialmente. Papa Francisco, em especial, tem continuamente chamado a atenção para a cultura do desperdício que muitas vezes ignora os pobres. Ele nos convida a usar os recursos que temos, como igreja e como indivíduos, para promover a dignidade humana e o cuidado com os mais vulneráveis. Portanto, como podemos ver, a leitura deste Evangelho não é apenas uma reflexão sobre um milagre histórico, mas um chamado à ação pessoal e comunitária. Somos convidados a ser não apenas espectadores, mas participantes na distribuição tanto do pão espiritual quanto do físico, seguindo o exemplo de Jesus. Com isso, apliquemos esta mensagem em nossas vidas diárias. Devemos buscar alimentar não apenas nossos corpos, mas nossas almas e as almas daqueles ao nosso redor. Devemos nos comprometer a dividir nossos recursos e oferecer nosso tempo e compaixão a todos os necessitados, na certeza de que Jesus estará sempre conosco, multiplicando tudo o que fazemos de bom. Este é o Evangelho do Senhor. Que possamos, juntos, viver e partilhar sua mensagem de amor e abundância todos os dias. Amém. Até amanhã.